Bom dia a todos. Gostaria de agradecer vocês aí pela presença virtual aqui na nossa sala, tá? Onde a gente vai dar o treinamento de Vivo SIP. Gostaria, antes de mais nada, pedir desculpas por ontem, né? Pelo problema técnico que nós tivemos aí, mas tudo resolvido, tudo certo. Nós vamos falar especificamente hoje sobre o produto e serviço da Vivo, que é o Vivo SIP, tá? Nós vamos fazer ele em 3 blocos. O primeiro bloco vai ser basicamente os planos, tá, que nós temos. O segundo bloco vai ser os planos que nós temos com PABX, tá? E o terceiro bloco vai ser quando a gente pode fornecer para o cliente tanto o SIP como o link de IP dedicado, tá? Num pacote só. Então, vão ser 3 blocos, eu vou fazer o seguinte, eu vou falando, terminou o primeiro bloco, a gente abre para pergunta, tá? Começou o segundo bloco, a gente abre para pergunta, e o terceiro, assim sucessivamente, tá bom? Para quem não conhece o Vivo SIP, ele nada mais é do que a tecnologia E1 através de link de internet. Então, através da tecnologia IP, tá? Quando você oferece para o seu cliente e a Vivo instala um E1 SIP no cliente, ela está instalando um IP dedicado para ele, exclusivo para voz. O cliente não pode utilizar esse link dedicado para acesso à internet. Ele é exclusivamente para voz, para que com isso a Vivo garanta a qualidade nas ligações. Para vocês terem uma ideia, a gente vai estar usando nesse link de internet 100K de banda por canal, para garantir a qualidade. Tudo bem? Vamos começar a apresentação? Agora eu clico aqui ou não precisa clicar? Não, você vem com o mouse para cá e clica aí na tela. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a apresentação. Essa primeira telinha que vocês estão pegando é justamente os pacotes que nós temos disponíveis para serem ofertados para o cliente de vocês. Então, nós temos pacotes que vão desde, no mínimo, 10 juntores, né, 10 canais, até 30 canais. Dentro dessa gama de 10 a 30, todas as ligações para fixo, elas são ilimitadas e gratuitas, tanto local como DDD. O cliente, ele paga apenas as ligações para celular ou móvel, né? Se vocês notarem aqui, ó, vocês vão verificar que o que diferencia dos pacotes nada mais é do que a tarifa. Tá? Que ele vai pagar tanto para VC1, para quem não sabe, VC1 é ligação móvel local, dentro da área de cobertura dele, então, se for São Paulo é 011, tá? VC2 e VC3 nada mais é do que o DDD, né? VC2, por exemplo, se falando de São Paulo, VC2 de 012 a 019, VC3 de 021 a 099. O SIP, ele pode ser ofertado no Brasil inteiro. A gente não precisa vender apenas em São Paulo. Então, se vocês tiverem algum cliente aí que tem filiais em outros estados, a gente pode oferecer também sem problema nenhum, tá? Por se tratar de um link de IP dedicado, sempre que nós vamos ofertar para o cliente um SIP, a gente tem que verificar a viabilidade técnica. Ou seja, se existe acesso na região do cliente. A Vivo pode atender ele tanto por fibra ótica como por par metálico. Em regiões onde existem as duas tecnologias, a Vivo sempre dá preferência para fibra ótica. Ela só vai ofertar par metálico onde não existe fibra ótica. Tudo bem? Então vamos lá. Você tem 10 canais, ele vai ter uma franquia mínima de R$ 590, que essa franquia vai ser consumida nas ligações de móvel. 690, 20 canais, também consumível em ligação móvel. 30 canais, nós temos 3 pacotes, 990, 1.200, 1.500, desculpa, 4 pacotes, e R$ 2.000. O que diferencia também é apenas a ligação para móvel. Desculpa o avião que está passando. A partir de 30 canais, 30 linhas, o cliente entra numa configuração especial, tá? Que é aqui onde vocês estão vendo aqui, ó, SIP7, SIP8, SIP9 e SIP10.
dentro de cada gama tem a quantidade de canais. Então, o cliente quer de 31 a 60, ele vai entrar no CIP 7. Que aí vocês veem que dá uma pulada aí razoável no consumo mínimo, né? De 2.000 passa para 5.000 reais. A partir daí, do CIP 7 em diante, a Vivo considera que o cliente possa ter um call center, uma central de atendimento, alguma coisa desse tipo. Então, aí o que acontece? As ligações para fixo também são cobradas, tá? Elas deixam de ser ilimitadas gratuitas e passam a ser cobradas. Vocês podem ver que a tarifa é mínima, né? 2 centavos e DDD 7 centavos, mas do mesmo jeito o cliente agora passa a pagar a ligação para fixo. Em compensação, a ligação para móvel cai de 43, por exemplo, para 22 centavos. Vale muito mais a pena, tá? Alguns já me perguntaram, em vez de eu colocar um CIP de 7 de 60 canais, eu posso colocar 2 de 30 de 2.000? Não pode, tá? A Vivo, ela não autoriza instalar 2 sistemas CIP no mesmo endereço, tá? Se forem endereços diferentes, tudo bem, sem problemas. No mesmo endereço, apenas um pacote de CIP. Então, a gente tem que, quando for fazer o projeto para o cliente, né, a gente tem que saber direitinho aí a quantidade de canais que ele vai precisar para não ter nenhum tipo de problema, tá? A Vivo, ela vai dar para o cliente a facilidade dele fazer o contrato em 36 meses ou em 24 meses, fica a critério dele. Obviamente que se ele fizer em 24, vocês podem notar que a franquia mínima, ela dá uma elevada, né? De 590 para 790 e por aí vai. Tudo bem? Benefícios que o cliente vai ter com o CIP diferente do E1 normal. Por ser um link dedicado, ele é monitorado pela central de gerenciamento da Vivo 24 horas por 7 dias, tá? O SLA de manutenção continua sendo o mesmo, de até 4 horas. De até 4 horas. Ele começa a receber a conta dele no final do mês, tá? Separado por ramal DDR, então é diferente do E1 normal, que ele recebe a conta dele apenas faturado em cima do tronco-chave. Então ele consegue fazer aí, se ele tiver centro de custo na empresa, alguma coisa desse tipo, ele consegue separar os valores de ligações efetuadas por ramal DDR, tá? E a gente pode utilizar tanto a rede Vivo 1 como a rede Vivo 2. Para quem não conhece, a Vivo 2 nada mais é do que a antiga rede da GVT. Tudo bem, gente? Alguma dúvida quanto à relação desses pacotes de franquia mínima? Fiquem à vontade aí para escrever no chat. O Glenn está perguntando, né, quantos ramais DDR tem em cada pacote, tá? A Vivo considera sempre 3 para 1. Então, o cliente que contratar um pacote de 10 canais, ele pode ter gratuitamente até 30 ramais DDR, tá? Se ele quiser mais, aí ele começa a pagar, tá? 20, 60, 30, 90 ramais DDR. Então, sempre 3 para 1, tudo bem? Se o cliente tiver 2 números no mesmo endereço, tá? O que acontece hoje? Se for portabilidade de outra operadora, não tem problema nenhum, a Vivo faz a portabilidade, tá? Se hoje ele tiver uma linha analógica, a Vivo não está migrando para o CIP, tá? Não existe essa facilidade. No E1 normal, né, o E1 atual hoje, que é o R2, a gente consegue fazer o que nós chamamos de reencaminhamento de chamada, né? A gente pega o número analógico, reencaminha para o digital. No CIP, isso não é possível fazer, tá? Então, obrigatoriamente, o cliente vai ter que continuar com essa linha analógica espetada numa posição de tronco do PABX. Tudo bem? Um outro detalhe importante em cima dessa pergunta, quando nós fizermos a portabilidade,
Se for de um E1 de outra operadora, tá? Para o Vivo SIP, a gente traz tanto o tronco-chave como todos os ramais DDR, tá? Se for um número analógico de outra operadora, por exemplo, NET, né? Vamos supor, nós trazemos o número da NET e a Vivo não vai completar o range com ramais DDR, tá? Então, por exemplo, se ele tem lá uma linha, vamos supor, 21478000, tá? É uma linha analógica da NET que ele está fazendo a portabilidade para o Vivo SIP. Ele vai ter apenas esse número, 21478000. Ele não vai ter 8001, 8002 e por aí vai, tá? Não existe ainda essa facilidade dentro da Vivo, no Vivo SIP. No E1 normal existe, né? Ele faz a portabilidade de uma linha analógica e ele recebe mais um range de 9 ramais DDR sem problema nenhum. No SIP ainda não é possível. Tudo bem? O Douglas fez uma pergunta, o IE1 porta. Eu não entendi a pergunta. Por favor, se puder repetir, eu agradeço. Eu vou só voltar um pouquinho aqui, que fizeram uma pergunta aqui, ó. E dois E1s de números diferentes no mesmo endereço. A gente não vai conseguir, tá, fazer a portabilidade, a migração, né, desses dois E1s para o SIP, tá? Se ele tiver, por exemplo, um E1 com 60 canais, a gente consegue fazer. Agora, se ele tiver dois E1s com números diferentes, troncos-chaves diferentes, a gente não consegue fazer a migração. Ele vai ter que fazer a migração só de um. O outro a gente não consegue fazer. Tudo bem? Ó, a pergunta do Douglas, né? Se o cliente tem um E1 da Vivo, porta para o SIP da Vivo com os DDRs? Sim, tá? Se o cliente tiver ADA, ADA Lite e DDR, a gente migra direto para o SIP sem problema nenhum. Os números que ele tem atualmente, ele continua tendo no SIP, tá? A gente vai trazer toda a numeração. Um detalhe muito importante, muitas pessoas pedem para a gente fazer o projeto, né? No sentido de, por exemplo, o cliente hoje gasta no E1 normal R$1.000, eu quero jogar ele para o ilimitado 590. Pode? Não. A Vivo, ela está exigindo que o faturamento do cliente no E1 seja o mesmo no SIP, tá? Então, se o cliente gasta 1.000 no E1, ele vai ter que continuar gastando 1.000 no SIP. Um pouquinho mais para frente, a gente vai falar um pouco como é que a gente consegue chegar nesse valor de R$1.000, porque é óbvio, né? Se hoje ele está falando 1.000 pagando ligação para fixo, no SIP é óbvio que o custo dele vai cair, porque as ligações para fixo são ilimitadas, tá? Então o custo dele vai cair. Como é que a gente consegue chegar no mesmo valor que ele gasta hoje? A gente vai conseguir colocar ou um PABX ou um IP dedicado. Tá? O Glenn está perguntando, né? Mesmo se a faixa de ramais for acima de 3:1, portabilidade não tem problema. Que nem, por exemplo, Embratel. A Embratel, ela costuma muito, né? Ter 30 juntores, 50 ramais, 30 juntores e 100 ramais. Porque a Embratel, ela trabalha com sempre múltiplos de 50, né? Diferente da gente que trabalha com múltiplos de 10, tá? Quando for portabilidade, não tem problema. Se o cliente tiver um Embratel de 30 canais e 100 ramais DDR, a gente porta todos, sem problema nenhum. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Então a gente passa já para a parte do PABX. Mais nenhuma? A infra para o SIP, tá? Ela é o quê? Como a gente vai chegar, né? Através de fibra ótica, a Vivo ela vai levar essa fibra até onde está o PABX do cliente, tá? Diferente do E1 normal hoje, que a Vivo leva, né? O par metálico ou até a
a parede de entrada do cliente, ou até a caixa de entrada do cliente, e a parte interna é responsabilidade do cliente, né? No caso da fibra, não, tá? A Vivo leva a fibra até a sala onde está o PABX. Só vai ser responsabilidade do cliente se a gente for atender o CIP por par metálico. Aí continua a mesma coisa, tá? A Vivo chega até a caixa de entrada, da caixa de entrada para dentro, o cliente tem que estar com a parte de infraestrutura dele pronta. Tudo bem? O que o cliente precisa ter? Né? Basicamente, só dois pares disponível para que a gente consiga levar esse IP dedicado até a sala onde está o PABX. Tá? Lá na sala do PABX é configuração normal. Sempre duas tomadas disponíveis, por quê? A Vivo, como ela vai entregar um IP dedicado, ela vai entregar o modem, e junto com o modem ela vai entregar também um roteador. Tá? Vamos lá, o Gleison está perguntando, Douglas, par metálico é em último caso? Sim, par metálico é em último caso, tá? Só se, por exemplo, chegar na hora lá, não tiver porta disponível de fibra, alguma coisa desse tipo, aí a Vivo vai entregar para o par metálico. Tá? Caso contrário, é sempre fibra. O Glenn está perguntando como que o PABX do cliente deve ser IP. Como ligamos na rede LAN do cliente. Tá? O equipamento PABX, ele vem com uma porta disponível, né? RJ45, né? Alguns vêm com uma, alguns vêm com duas, né? Mas o Douglas pode responder isso melhor tecnicamente, tá? Eu aqui sou mais parte comercial. Tudo bem? José. No meu cliente não teve jeito, foi no metálico, mesmo com disponibilidade de fibra na cidade. O José Abreu, ele está falando justamente isso, tá? Que a fibra tem disponível na cidade, porém, o cliente dele foi atendido no par metálico. Por quê? Mesmo tendo disponibilidade na cidade de fibra ótica, provavelmente, na região do cliente, não tinha porta disponível para atender ele. Podemos passar para a segunda parte? Acho que sim, né? Vamos começar a perguntar coisas que você vai falar lá na frente. Então, estamos entrando aqui, tá? Na parte de CIP com PABX. Lembrando sempre que, tirando o Adalite, daqui a pouquinho eu explico por quê, tá? Que tirando o Adalite, o cliente não é obrigado a ter o PABX da Vivo, tá? Vocês, como revendedores de equipamento de PABX e tal, fica a critério de vocês no que for mais confortável para vocês. Se vocês quiserem oferecer vocês o PABX para o cliente, vocês podem, tá? Caso vocês queiram oferecer da própria Vivo, também pode, não tem problema nenhum. Fica sempre a critério. Por que o Adalite ele é diferente? Como o Adalite é um produto antigo de E1, onde a Vivo já entregava um PABX incomodato, a Vivo exige que, se esse cliente que é Adalite for migrar para CIP, obrigatoriamente ele tem também que locar um PABX da Vivo, tá? Então aí vocês não podem ofertar um PABX por conta de vocês. Obrigatoriamente tem que ser da Vivo. Esse primeiro pacotinho, tá? Que nós estamos falando aqui, ele é exclusivo com PABX, tá? Então, nesse caso, nós podemos oferecer para o cliente 6 canais SIP, tá? Só nesse caso. Então, o pacote dele vai ser de R$ 490 para serem consumidos
em ligações para móvel, né? Vocês podem ver aqui embaixo, ó, que a tarifa com impostos ela é um pouco maior, né? Ligação móvel local 70 centavos, VC2 e VC3, que é o DDD, 76 centavos, tá? Mas obrigatoriamente tem que ser o PABX da Vivo, tá? Então ele vai pagar R$ 490 do plano, mais, se ele quiser um Digistar, 650, se ele quiser um Intelbras, 660, se ele quiser um NEC, que não é o nosso caso, né, que a Plantec não trabalha com NEC, tá? Ele pagaria 1.020. Tudo bem? Mas só nesse caso, tá? E a configuração, ela é engessada, ou seja, ele vai ter 6 canais SIP, 8 ramais analógicos, 8 ramais IP. Ah, e se ele precisar de mais ramais? Ou você vende placa para ele, tá? A Vivo não vai fornecer placa de ramal para ele, tá? Nem licença de canais SIP. Se ele quiser, ele vai ter que comprar direto de vocês. Tudo bem? Vamos para o próximo. O próximo aí a gente já entra na parte dos 590 e 10 canais, tá? Então vai ser a mesma coisa, né? O cliente, num plano de R$ 590 e 10 canais SIP, ele vai ter essa configuração também engessada, tá? 10 canais SIP, 24 ramais analógicos, 8 ramais IP. Se ele necessitar de mais ramais analógicos, mais ramais IP ou mais canais SIP, ele vai ter que comprar tanto licença como placa de ramal analógico direto de vocês. A Vivo não fornece, tá? Então aí vai ser a mesma coisa, né? Ele fecha um pacote de franquia mínima de R$ 590, mas se ele quiser um Digistar, 990, se ele quiser um Intelbras, 1.040, um Panasonic, 1.190, tá? Então, tudo, né? Vai somar 590 mais os 600 do PABX, vai dar 1.190. 590 mais 450 do Intelbras, 1.040. 590 mais 400 do Digistar, 990. Nos dois casos também, ele pode fazer 36 meses ou 24 meses. O de 20 canais, né, ele vai pagar 690 do plano, mas se ele quiser um Digistar, vai ser uma chip 240, ele vai pagar R$ 900 do PABX. Se for um Intelbras, é uma Impacta 140, também R$ 900. Se for um Panasonic, é uma ENS 500, 960. Então, o plano total dele, né, vai ser 1.590 com o Digistar, 1.590 com o Intelbras, 1.650 com o Panasonic. Configuração também engessada, tá? 20 canais SIP, 40 ramais analógicos, 20 ramais IP. Tudo bem? Ó, o José Abreu está perguntando, não pode ser uma 68i com 20 canais? Não. 20 canais locado pela Intelbras é uma Impacta 140. Se você for vender para o cliente uma 68i, tudo bem. Agora, se ele quiser locar do cliente, se ele quiser locar da Vivo, é uma Impacta 140 que vai nesse caso, de 20 canais. No de 30 canais, né, que o primeiro pacotinho é 990, vai ser a mesma coisa, tá? A Digistar vai ser uma chip 270, a Intelbras continua sendo a 140 e a Panasonic continua sendo a ENS 500. O que vai mudar, obviamente, é a configuração. 30 canais SIP, 64 ramais analógicos, 36 ramais IPs. Qualquer configuração diferente dessa, ele compra a placa direto de vocês. Então vai ser 990 do plano, mais 1.300 do Digistar e da Intelbras, que vai dar 2.290 por mês. Se ele quiser um Panasonic, 990 do plano, mais R$ 1.700 do PABX, que vai dar 2.690. A partir daí, ó, se vocês notarem, tá? O Vivo 990, o Vivo 1.200, o Vivo 1.500 e o Vivo 2000, a configuração é sempre a mesma, tá? 30 canais, 64 ramais analógicos, 36 ramais IP. O que diferencia é a locação do equipamento. Quanto maior o plano, menor o valor de locação. Depois eu vou mandar essa apresentação para vocês, tá? Para vocês poderem ter acesso. Tudo bem? Poder saber, né, o que vai poder ofertar para o cliente.
Ok? Alguma pergunta quanto aos equipamentos? Fiquem à vontade. O Douglas está perguntando como funciona a manutenção, tá? Nesses valores que a gente passou, padrão, tá? Vou voltar lá no de 990 só para ter uma ideia, tá? Por exemplo, né? A 5 por 8 já está embutido nesse valor de locação do PABX, tá? O valor da manutenção. 8 horas por dia, 5 dias por semana, ok? Se o cliente não quiser a manutenção 5 por 8, ó, vocês podem ver que aqui embaixo tem o opcional, né? 7 por 12, tá? 7 por 12, 12 horas por dia, 7 dias por semana, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí, além desse valor dos 1.190 do PABX que ele está pagando a locação, ele vai pagar pela manutenção 7 por 12 mais 720 e a manutenção 24 por 7 mais R$ 970 no caso do Digistar. No caso da Intelbras, 7 por 12, R$ 60, 24 por 7, R$ 110. No caso da Panasonic, R$ 140, 7 por 12, 24 por 7, R$ 380, tá? O caso da manutenção, um detalhe muito importante, tá? A manutenção que está embutida na locação do equipamento é só no caso de parada total do equipamento, tá? Se não for parada total do equipamento, a Vivo não tem manutenção. Então, o que a gente sempre aconselha às revendas é, além de locar o equipamento, fechar um contrato de manutenção com o cliente, tá? Porque dificilmente um equipamento desse tem parada total, né? Deixa eu ver só a pergunta do Glenn aqui, ó. Baixa para o equipamento, exceto digitar. Esse valor de manutenção foi um valor que foi fechado entre a Vivo e direto com os fabricantes, tá? Não passou pelos distribuidores, nem pelas revendas, tá? Então, o que vai acontecer? No caso de parada total, o cliente vai ligar para a Vivo no 0315, vai abrir a reclamação, a Vivo vai fazer todos os testes, ela detectou que o problema é no PABX, ela vai mandar essa reclamação para a Plantec, no caso nosso, né, lógico, tá? Ela manda para a Plantec vai verificar quem vendeu esse plano para o cliente e vai passar essa manutenção para a revenda, tá? E vai pagar a revenda como se fosse um chamado técnico, tudo bem? Mas, de novo, lembrando, tá? Só no caso de parada total. Glenn, a parada total seria do equipamento, não do CIP, tá? O CIP, o cliente vai ligar no 0315 e a Vivo vai entrar no link dele e fazer todos os testes, né? Realizou todos os testes, ela vai conversar desde a central de gerenciamento até o roteador, que está lá instalado no cliente. Se toda essa configuração, esses testes derem ok, aí é que ela vai chegar à conclusão que a parada total é no equipamento. Então, aí que ela vai acionar a gente. Até então, a própria Vivo dá manutenção no CIP. Tudo bem? Então, e se o cliente abrir com parada total e não for, né? Caso você chegue lá, não seja parada total, a Vivo vai cobrar do cliente, tá? Existe no contrato um valor de chamado, que a gente chama, quando o chamado é improdutivo, né? Tem um nome que me fugiu agora da cabeça, tá? Mas a Vivo cobra do cliente. Então, ela cobra do cliente e repassa para a revenda que fizer o teste, tá? Mais alguma dúvida? Vamos passar para o combo, então, onde você pode vender para o cliente CIP e pode vender também um IP dedicado. Só vou achar aqui na apresentação, só um minuto.
Ó, esse é o IP mais o Vivo SIP, tá? Nós podemos oferecer para o cliente links de internet dedicado desde 4 mega até 100 mega, tá? Lembrando sempre que, obviamente, tudo vai depender da viabilidade técnica, tá? Só para vocês terem uma noção de quando a gente faz essa viabilidade, vamos supor que volte para nós, né? O cliente só pode ser atendido por par metálico até 4 mega, tá? Então a gente vai poder oferecer para ele um SIP, tá? De até 40 canais, né? Porque como nós, como eu falei lá no início, né? Que a gente vai usar 100K de banda por canal, cada 10 canais a gente vai estar usando 1 mega, né? Então se o cara não tiver viabilidade, aí a gente não pode vender, tá? Mas isso eu já informo na hora para vocês, tá? Isso vocês podem ficar tranquilos, tá? Então o que a gente pode oferecer para o cliente, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, um link de... O que mais sai hoje na Vivo é um link de 10 mega, tá? Então a gente pode oferecer para o cliente 100 PABX, tá? Um plano de 590, mais um link de 10 mega, todo o pacote por R$ 1.729. 100 PABX. O PABX quem vai oferecer é vocês, tá? Se o cliente quiser o link de 10 mega, o pacote de 590, mais o PABX da Digistar, ele vai pagar R$ 2.129. E por aí vai, em cada planilhinha aqui, tá? Se ele quiser um de 20 mega, R$ 2.139, 50 mega, R$ 3.029. Ó, o Douglas está perguntando, o tronco SIP está incluso com 6 canais? O tronco SIP já está incluso nos 6 canais. Tá? Lembrando que no de 6 canais aqui, no de 6 canais, ô Douglas, obrigatoriamente tem que ter PABX. Então, se você olhar aqui na planilha, você pode ver que na parte do pacotinho de 490 não existe a modalidade sem PABX, né? Obrigatoriamente é com PABX, tá? Então, no de 490, não existe a possibilidade de você, como revenda, vender o PABX para o cliente. Ele obrigatoriamente vai ter que locar da Vivo, ou Digistar, ou Intelbras, no nosso caso, tá? No pacotinho de 490, não entrou o PABX da NEC, da Panasonic. Só Digistar, Intelbras e NEC. Mais alguma dúvida, gente? Nessa parte do pacotinho aqui? De IP dedicado? Acho que não, né? Então, só para a gente voltar um pouquinho, lembra que eu falei que na migração de ADA Lite, ADA e DDR, o cliente obrigatoriamente ele tem que continuar gastando o mesmo que ele gasta com a Vivo atualmente. Então, vamos supor, tá, que o seu cliente gaste hoje com a Vivo, né, com um IP dedicado, R$ 1.500, tá? O que a gente vai poder ofertar para ele por R$ 1.500, né? A gente pode oferecer para ele, por exemplo, um SIP de 10 canais de 590, tá? A gente pode oferecer para ele um link de 4 mega. Então, hoje ele gasta 1.500 só com telefonia, ele vai passar a gastar 1.609 com a telefonia SIP, tá? E um link de IP dedicado de 4 mega, tá? O Emerson está perguntando se o IP dedicado é GPON. Se tiver fibra ótica disponível no local, vai ser GPON, tá? Se não tiver, vai ser no par metálico em cima da configuração que a Vivo mandar para mim, tá? Então, a hora que ela mandou, por exemplo, a viabilidade técnica é par metálico até 15 mega. Então, a gente vai poder ofertar para o cliente, né, o link de IP dedicado, mais o SIP até chegar a 15 mega. Se passar de 15 mega, a Vivo vai dar inviabilidade técnica, tá? Mais alguma dúvida? Na parte, então, para a gente chegar no faturamento que o cliente tem atualmente, nós podemos colocar o SIP, nós podemos colocar equipamento de PABX da Vivo, e podemos colocar também o IP dedicado,
tá? Então dá para a gente fazer um pacote total, aonde o que hoje o cliente gasta só com telefonia, ele passa a gastar com todo o pacote que você vai estar oferecendo para o cliente, né? Obviamente que é uma economia para ele, né? Mais alguma dúvida, gente? Ó, o Douglas está perguntando o que é o Vivo Smart Dimensiona, tá? O Vivo Smart Dimensiona nada mais é do que uma gestão proativa que você vai ter no IP dedicado, tá? Por quê? Ele entrega uma solução que a gente chama de MMS, tá? Onde nessa solução é como se você tivesse um firewall da própria Vivo monitorando o link dedicado de vocês, tá? Que o cliente vai ter, tá? Então, é um outro produto de segurança que a Vivo disponibiliza para o cliente, já embutido no IP dedicado. Ele não vai ter que pagar a mais por isso, tá? Isso já faz parte do pacote. O Emerson está perguntando, tá, quais roteadores são instalados, né, no cliente, tá? A Vivo ela não especifica, tá? Ela coloca no contrato roteadores marca branca, que ela diz, né? Que ela caracteriza, tá? Então não existe uma marca específica para ser instalado no cliente. Ó, o José Abreu, que já fez uma instalação, tá? De SIP num cliente dele, ó, ele está dizendo que conversando com o instalador informou que é HP ou Cisco. No caso que ele está dizendo, tá? Que qualquer tipo de acesso é bloqueado, isso é no caso de você estar vendendo só o SIP, tá? Se você vender só SIP para o cliente, ele vem totalmente bloqueado, né? Aquilo que eu falei lá no início. O link de IP dedicado, ele é destinado apenas para o SIP. Então, o cliente não pode ter acessos à internet, tá? Quando for esse pacote que nós estamos falando agora, né? Que é tanto a parte de telefonia como a parte de acesso à internet, aí o roteador vem liberado. A Vivo sempre disponibiliza 6 endereçamentos IP no IP dedicado, tá? Se o cliente quiser mais, a Vivo considera como um projeto especial, tá? Ele não precisa pagar pelos IPs que ele vai querer a mais, porém, entra numa outra categoria dentro da Vivo de projeto especial. O Glenn está perguntando se o cliente já tiver um roteador, a Vivo instala no roteador do cliente? Se for o combo, não. Tá? Obrigatoriamente tem que ser o roteador da Vivo. Por quê? Quando o roteador é do cliente, a Vivo não tem acesso, né, dentro do roteador, né? Então, por isso que ela instala o dela, para que qualquer problema que tenha, ela possa entrar até dentro da configuração do roteador. Obrigatoriamente tem que ser da Vivo. Eu vou deixar os meus contatos, tá? Para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, tá? Para atender vocês, tirar dúvidas, sem problema nenhum, tá?
Ó, o Douglas está perguntando, né? Como funciona se o cliente tem várias filiais, tá? No CIP, nós vamos ter que instalar um CIP em cada filial, tá? Não existe compartilhamento do CIP em mais de um endereço, tá? Então, por exemplo, o cara tem 2 unidades, a gente vai ter que vender 2 CIP para ele, um CIP em cada localidade. Você pode interligar via VPN, tá? Não tem problema nenhum. As ligações continuam sendo grátis, né? Até no plano de 30 canais, R$ 2.000, as ligações para fixo são gratuitas, tá? Olha, ele está perguntando se pode usar o tronco CIP para falar entre as filiais. Não, tá? Não é como se fosse um ramal IP, tá? Serão troncos distintos. Então é como se você estivesse fazendo realmente uma ligação para a sua filial. Mesmo que seja na mesma cidade, tá? Mesmo que seja na mesma cidade, serão troncos independentes. Então, quando o cliente for fazer uma ligação, ele vai ter que puxar o 0. Ó, quem quiser anotar os meus contatos, tá? Então, meu nome é Roberto, eu sou um dos facilitadores aqui da Vivo dentro da Plantec, tá? Nós trabalhamos em 3 aqui, né? Sou eu, Roberto Rodrigues, tem o Lauro Polessi, tem o Johnny Cardoso. O meu telefone é 11 2147 8816, que é o ramal da minha mesa, tá? 2147 8816. O meu celular é 11 99 666 2255. Tá? Além de ser meu celular, também é meu WhatsApp. Vocês podem me chamar também a hora que vocês quiserem. Fiquem à vontade. Tá? E o meu e-mail é roberto.rodrigues@regionalsampa.com.br. Tá? Eu vou depois pegar com o pessoal o e-mail de vocês, tá? Que se cadastraram para essa apresentação. E aí eu vou mandar isso daqui que nós acabamos de mostrar para vocês. E abaixo do e-mail vai estar a minha assinatura com todos esses meus contatos. Tudo bem? Fico à disposição de vocês. Mais alguma dúvida, gente? Acho que não, né? Então, muito obrigado, tá, por vocês dividirem esse tempo aí comigo aqui, tá? Fico de novo à disposição de vocês. Qualquer coisa, podem me procurar. Um abraço a todos, bons negócios.